Bem-vindos a essa nossa nova análise. Existe um fascínio gigantesco sobre como civilizações monumentais do nível de Atenas e Roma, que pareciam absolutamente indestrutíveis, puderam simplesmente desmoronar. A verdade é que não foi do dia para a noite. Longe disso, as bases estruturais dessas sociedades foram cedendo aos pouquinhos, esmagadas pelo próprio peso. E essa frase resume a situação com uma perfeição ímpar. Ela afasta logo de cara aquela ideia simplista de que um único evento ou uma invasão surpresa destruiu tudo. O fim do mundo antigo foi, na verdade, um quebra-cabeça colossal de falhas sistêmicas. Foram várias vozes ou causas simultâneas, políticas, econômicas e morais, cantando juntas essa mesma tragédia. Para destrinchar essa história toda, nossa análise vai seguir por 5 pontos centrais: o fim das repúblicas, a crise da escravidão, o impacto da nova moral cristã, as múltiplas causas do colapso batendo a porta ao mesmo tempo e, por fim, a morte da política. Ponto número 1. O fim das repúblicas. O curioso caso do sucesso que destrói. É uma ironia absurda, mas o próprio sucesso na hora de construir o império foi exatamente o que implodiu as bases republicanas originais. Quando a gente compara as grandes potências, a diferença de trajetória é gritante. Atenas se esgotou numa guerra interminável contra Esparta, perdeu o fôlego e foi engolida por rivais externos. Já com Roma, a história foi o extremo oposto. Roma se expandiu de uma forma tão brutal, eliminando todos os rivais, que acabou se destruindo por dentro, sem inimigos à altura para manter a união interna. Essa fragmentação interna fica super nítida na transição militar. Antes, a base era o cidadão-soldado, aquela pessoa com raízes fortíssimas na sua comunidade. Com o tempo, ele deu lugar ao soldado profissional. Como as campanhas militares passaram a ser muito longas e absurdamente distantes de casa, esse novo combatente acabou criando laços de lealdade apenas com o próprio general e não mais com a república. Isso rasgou o tecido social da elite e jogou Roma num século de guerras civis brutais, até que uma autocracia absoluta se ergueu dos escombros. Avançando para o ponto 2, a crise da escravidão. É aqui que o império bate no teto. O cenário aqui é puramente material. O mundo antigo rodava, literalmente, à base do trabalho escravo. Era isso que sustentava os campos, as minas e, principalmente, garantia o tempo livre para que os cidadãos atuassem na política. Só que os líderes perceberam uma realidade inescapável. O Estado simplesmente não tinha como continuar uma expansão territorial para sempre. Foi aí que eles pisaram no freio com a chamada Pax Romana, mudando de uma estratégia agressiva de conquista para uma postura focada apenas em estabilizar e defender as fronteiras. A máquina de guerra, de fato, precisou parar. A gente sai de uma fase de expansão alucinante para um bloqueio estratégico bem planejado. Augusto, por exemplo, barrou o avanço lá no rio Reno, e tirando um último suspiro de conquistas contra Trajano, a ordem virou erguer muralhas gigantescas, como no norte da Britânia e ao longo do Danúbio. A estratégia agora era 100% na defensiva. E qual é o grande X da questão em tudo isso? Sem conquistar novas terras, a fonte de mão de obra barata evaporou. A reprodução natural ou o comércio comum não davam conta e os custos econômicos foram parar nas nuvens. Essa escassez contínua foi tipo um terremoto silencioso que quebrou as pernas do modo de vida romano, abalando profundamente a parte ocidental do império, que era completamente refém dessas gigantescas fazendas escravocratas. Chegando no ponto 3. A nova moral cristã. Uma reviravolta completa na balança de valores. O choque cultural que aconteceu aqui foi imenso. De um lado a gente tinha a cultura fundadora do império, fundamentada no paganismo clássico. Um espírito guerreiro, pesado, focado no risco do combate e na busca incessante por glória. De repente, esse modelo começa a ser substituído pela visão do cristianismo primitivo, que valorizava a salvação da alma, a humildade no lugar da bravura de batalha e o perdão incondicional. Isso levanta um debate acadêmico fascinante. O historiador Edward Gibbon, lá no século XVIII, argumentou que essa nova bússola moral acabou rompendo de vez a fibra ética do paganismo clássico. A perda daquele instinto puro de glória e conquista se misturou diretamente com a queda na capacidade romana de lutar e se impor militarmente frente a novas ameaças. É uma perspectiva que ilustra o peso formidável que as crenças e a cultura têm na sustentação de qualquer civilização. Ponto número 4. Múltiplas causas do colapso. A verdadeira tempestade perfeita. A partir daqui, o ritmo dos problemas foge totalmente do controle. Imagina só a sobreposição de crises. A burocracia exigindo impostos esmagadores, uma inflação altíssima, guerras civis pipocando para ver quem assumiu o trono e o solo literalmente exausto, parando de produzir.
Coloca por cima disso secas pesadas, epidemias fulminantes e uma onda massiva de invasões de nômades asiáticos que empurravam as tribos germânicas com tudo contra as fronteiras. Uma potência até consegue sobreviver a um ou dois desses baques, mas quando todos batem na porta simultaneamente, a estrutura colapsa por completo. E é muito instigante observar como as duas metades do Império lidaram com tudo isso de forma diferente. Enquanto o Ocidente derreteu sob a pressão das invasões germânicas, a banda oriental mudou a capital para Constantinopla e, incrivelmente, sobreviveu por mais 1000 anos. O Império Bizantino segurou o tranco contra inimigos formidáveis, atravessando um declínio muito mais sinuoso e lento, mesmo carregando vários vícios políticos do passado. E por fim, o ponto 5, a morte da política. A consequência mais sombria de todo esse colapso estrutural foi uma tragédia cívica gigantesca, mas quase invisível. Na antiguidade, fazer política era, essencialmente, a prática viva da liberdade, do consenso e da mediação de conflitos. Porém, a transição forçada para aquele Estado autoritário e hiperburocrático congelou tudo isso. O poder ficou distante das comunidades e a participação política real das pessoas comuns simplesmente deixou de existir. E essa morte cívica tem o seu ápice numa ironia gigantesca, resumida no ano 212. Foi exatamente nesse ano que o imperador Caracalla publicou um édito que, sob os nossos olhos de hoje, pareceria o maior avanço de inclusão possível na história. A tão sonhada cidadania romana foi concedida a todos os homens livres do Império. Parece lindo no papel, né? Mas a realidade por trás disso é bem amarga. Isso só foi permitido porque o título de cidadão não servia para mais absolutamente nada. O Estado tinha ficado tão gigantesco e centralizador que a distinção entre um cidadão com direitos políticos e um mero súdito desapareceu. A essência real da cidadania foi pulverizada pela máquina do governo. E vendo de perto esse desmoronamento completo, onde instituições monumentais pararam de ouvir as próprias bases, fica uma baita provocação. Será que as sociedades do mundo moderno estão imunes a esse tipo de congelamento social? Até que ponto o crescimento constante de burocracias não corre o risco de replicar silenciosamente a mesmíssima morte da política? É um paralelo formidável que faz a gente repensar como as engrenagens da história continuam girando, talvez, bem na nossa frente.